Queridos irmãos e irmãs, diletos radioouvintes e aqueles que nos acompanham pelas nossas mídias. Iniciamos hoje o tempo sagrado da Quaresma, com esta celebração na Catedral Imaculado Coração de Maria de Formosa. Embora já celebrei missas hoje na parte da manhã. A imposição das cinzas marca o início de um caminho de conversão e penitência que nos conduz à Páscoa do Senhor. Eu espero que aqui todos hoje tenham feito a abstinência de carne e aqueles em condições que estejam agora terminando o seu jejum. O profeta Joel nos faz um chamado urgente. Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Este apelo, meus irmãos, nos lembra que a conversão não pode ser apenas um ato externo, mas precisa vir do mais profundo da alma. Deus não quer aparências. Ele deseja um coração arrependido e sincero. Santo Tomás de Aquino ensina que a penitência se baseia em 3 atos fundamentais. Primeiro, a contrição do coração, o arrependimento interior, a dor do ato de arrependimento, a confissão dos pecados, ir sacramentalmente ao sacerdote e confessar os seus pecados, e a reparação das faltas cometidas. Se eu roubei, devo devolver o que roubei. Por isso que praticamente vocês nunca vão ver um político corrupto na fila de confissão, porque a confissão dele só terá validade se devolver o que roubou. Vocês imaginam quantos bilhões e bilhões são roubados? Portanto, viver a Quaresma é comprometer-se com uma mudança real de vida. Isso não é brincadeira. A gente precisa. De ontem para hoje eu estou pensando nos aspectos da minha vida que eu ainda preciso trabalhar. A gente vai pregando nesse tanto de acampamento, de rebanhão. Ontem, em posse à noite, foi um momento muito bonito, com mais de 2.000 pessoas louvando a Deus, 6 padres confessando, uma missa muito bonita sobre a devoção à Sagrada Face de Jesus. E agora de manhã no JK, como é bonito ver uma comunidade tão simples, a igreja apinhada, as pessoas confessando, rezando, crianças pedindo a confissão, porque querem mudar de vida. É isso que Deus quer de nós. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos exorta: deixai-vos reconciliar com Deus. Aqui em Formosa tem um fenômeno estranho, mas em outros lugares também tem. Famílias divididas por causa de herança. Vocês ficam brigando por causa de bens, vocês vão ter uma grande surpresa na hora da morte. Mas uma grande surpresa, guarda isso no coração. Vocês que estão de mal, brigando, não vai mais na casa dos tios, dos irmãos, o filho que explora a herança da mãe, que explora o pai. Vocês terão uma grande, tremenda surpresa na hora da morte. Na hora que a sua alma deixar o seu corpo, você vai lembrar disso que eu estou falando hoje. Pobres almas, aferradas às coisas materiais. Se você chegou sem nada a esse mundo, nu, e vai terminar a vida nesse mundo nu, por que brigar? Perder o amor, tirar a paz do seu pai e da sua mãe por causa de herança. Triste herança que não servirá para nada. Esse tipo de herança levada na briga é a mesma coisa de você beber um copo de diquada. Muitos aqui não sabem o que é diquada, depois vocês pesquisam.
A Quaresma, meus irmãos, é um tempo favorável para essa reconciliação, inclusive nas famílias. Brigas terríveis, tudo falta do Santíssimo, falta de Nossa Senhora, falta de humildade, falta de fé. O pecado endurece o coração e nos afasta da graça, mas Deus, em sua misericórdia, nos chama de volta e nos concede a possibilidade de recomeçar. Outro dia, visitando um idoso, já na hora da morte, todo esquelético por causa do câncer, ele me perguntava: bispo, será que eu tenho conserto? É um homem pecador público, terrível. Me arrependa. Não, estou arrependido. Não fiz um caminho com ele, já morreu, mas creio que Deus vai ter a misericórdia dele, porque foi um sofrimento longo. Não é fácil você ter que tirar o estômago, alimentar-se por sondas ligadas diretamente ao intestino, muito sofrimento. Mas ele me dizia: eu entendo por que eu estou sofrendo. É bonito esse arrependimento, essa dor, essa compulsão do coração de que fala Santo Tomás de Aquino. Para isso, meus irmãos, para o recomeço, precisamos responder com generosidade, buscando o sacramento da confissão e retomando com firmeza o caminho da santidade. O pior cego é aquele que não enxerga, que não quer enxergar. O pior pecador é aquele que não quer confessar os seus pecados e mudar de vida. Não adianta vir na missa de cinzas, depois de ter esbaldado aí no carnaval, bebido, usado drogas, se prostituído, está aqui para receber as cinzas. As cinzas não perdoam esse pecado, não. Mas não perdoa mesmo. Dom José Chaves, lá em Uruaçu, quando eu era padre novo, na quarta-feira de cinza, ele saiu no meio do povo e orando: você foi no carnaval, você foi no carnaval. Eu tenho o dom de observar. Você está pensando que essa cinza vai te salvar do pecado? Vai te libertar desta miséria? Não vai. É preciso abrir o coração, mudar de vida. Nós católicos precisamos entender que ser católico não é sinônimo de relaxo, de pessoa relaxada, de pessoa que não paga o que deve, pessoa que anda de qualquer jeito, que vem para a igreja de qualquer jeito. E aqui eu acho que nós precisamos pensar na modéstia, homens e mulheres. Que jeito que eu estou vindo vestido para a igreja? Como eu estou agradando a Deus com o meu modo de trajar na igreja? Sábado será o dia da mulher segundo a ONU. Feminismo. Mulheres que querem ser mais que os homens, que vestem como homem. Isso não agrada a Deus. A mulher católica, ela não é feminista, ela é feminina. Ela é mulher, mãe, esposa. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos apresenta os 3 pilares da Quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Jesus nos ensina que estas práticas devem ser vividas com retidão de intenção, sem hipocrisia ou desejo de reconhecimento. O jejum nos educa. Para quê? Para o desprendimento, para a humildade. A esmola nos faz olhar para os necessitados e a oração nos coloca em união com Deus. São Pio X nos recorda que a oração é o primeiro fundamento da vida espiritual. O jejum fortalece a alma contra as tentações e a esmola abre o coração à caridade cristã. Aí você diz: mas é difícil isso. É difícil mesmo. Agradar a Deus não é fácil. Nas nossas cabeças, nós precisamos recordar de 2 virtudes espirituais muito importantes.
A primeira é a fragilidade da vida humana. A nossa vida é tênue. Quantos que vão celebrar a quarta-feira de cinza hoje pela última vez? No ano que vem já não... Lembra-te que tu és pó, e ao pó hás de voltar. Eu vou dizer isso ao colocar a cinza na sua cabeça. Viver com humildade, reconhecendo nossas, nos ensina, é o chamado à conversão, mudança de vida, cordare. A gente escuta também, pode-se usar esta forma na hora de colocar a cinza. As cinzas, meus irmãos, não são um simples símbolo, mas um convite concreto a abandonar o pecado e a voltar-se para Deus de todo o coração. O Papa Francisco, em sua mensagem para a Quaresma de 2025, nos convida a caminharmos juntos na esperança. Ele recorda que a Quaresma é um tempo para escutarmos a Deus e aos irmãos, saindo do fechamento em nós mesmos. Quantos de vocês aqui, casais, que não vivem bem o casamento de vocês? Você não tem coragem de escutar a sua mulher, ela não te escuta. Começa a falar, já tem a briga. Não escuta. A dificuldade, às vezes, do padre escutar o bispo. Aí erra, dá com os burros na água, porque não escuta. Quantos casamentos se evaporam porque não tem diálogo, não escuta, não tem respeito de um para com o outro. O Santo Padre nos exorta dizendo: este é um tempo favorável para reavivar a nossa esperança, voltando o olhar para Cristo e para o bem que podemos realizar uns pelos outros. Isso, meus irmãos, nos lembra que a conversão quaresmal não é apenas um esforço pessoal. Eu quero mudar de vida. Você impõe esse querer com a sua força humana apenas. Não é. Mas precisa também de um caminho de igreja, de comunidade, de ação do Espírito Santo em nós. Os santos da igreja sempre destacaram a Quaresma como ritual, combate espiritual. Quem já assistiu o filme A Oficina do Diabo, levanta a mão. Vocês entenderam isso, não foi? Há um combate espiritual a ser feito dioturnamente. Aquelas briguinhas, aquelas coisas de ficar emburrado um com o outro, de ficar calado, mandando os filhos dar recado. Vai lá e diga isso para o seu pai, vai lá e diga isso para sua mãe. Vocês estão de mal dentro de casa. Isso é coisa do diabo. Tentação do demônio. Santo Agostinho nos ensina que o jejum é a oração. O jejum e a oração são as armas do cristão contra as tentações. As tentações vêm do inferno. Lá no filme é interessante as reuniões, os conciliabos dos demônios nas salas do inferno para traçar as metas de tentações e descobrir as pessoas que precisam ser tentadas. São João Crisóstomo diz: o jejum que agrada a Deus é aquele que purifica a alma, fortalece a virtude e nos conduz à misericórdia. Virtudes, gente. O homem tem suas virtudes de homem, a mulher tem suas virtudes de mulher. Católico precisa estudar sobre as virtudes. É imperioso isso, colocarmos as virtudes em ação. Devemos, portanto, meus irmãos, abraçar esse tempo com espírito de penitência, sabendo que o sacrifício oferecido a Deus nos aproxima da santidade. Este itinerário quaresmal exige de nós um compromisso concreto. A oração deve ocupar um espaço maior em nossa rotina. Outro dia eu perguntei a uma pessoa: você reza? Não dá tempo. Dá sim.
Há tempo. Não é possível que você não consiga 15 minutos do seu dia para Deus. É preciso tempo para orar. Porque isso nos ajuda a transformar a nossa vida, a desapegar das coisas, das pessoas e desse mundo. Não podemos esquecer que a Quaresma é um tempo privilegiado para a confissão sacramental. O pecado nos afasta da graça, mas a misericórdia de Deus sempre nos espera para trazer de volta. São Pio X, o Papa da Eucaristia, nos recorda: a alma que se confessa frequentemente e com reta intenção avança com rapidez no caminho da santidade. A tristeza católica, santo é só aqueles que deram conta. Eu não dou conta de ser santo. Todos nós somos vocacionados à santidade, devemos buscá-la. Vivemos tempos de grande incoerência dentro da igreja. Há muitos católicos que estão fisicamente presentes na comunidade cristã, na missa, mas a igreja não está dentro deles. São os que professam a fé, mas compactuam com ideologias que agridem a verdade revelada, dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus. Alguns se aliam a partidos políticos que promovem o aborto e acham isso normal, promover essas pessoas imundas. Outros não importam com a destruição da família e a perseguição contra a própria igreja. Outros aceitam sem discernimentos as pautas da cultura woke, que relativiza a moral, que distorce a identidade humana, que promove a ideologia de gênero. A vergonha, pais que quer fazer cirurgia de troca de sexo dos seus filhos menores. Isso é uma agressão a Deus. Isso não é coisa de católico. A Quaresma é um tempo para a gente avaliar essas nossas convicções. Eu vou à igreja, mas não concordo com o que a igreja ensina. Pois é, na hora da morte você vai entender a besteira que você fez. Na hora da morte. Tudo tem um resumo, gente. A vida é um triângulo. Você vai para cá, o triângulo vai afinando. Até você chegar na ponta, no vértice do triângulo, aí já não tem mais 30 graus. É o fim. É o momento do encontrar-se consigo mesmo. Sou realmente fiel ao Evangelho de Jesus? Ou estou compactuando com as trevas do mundo? Muitos professores católicos aí nas escolas ensinando coisas erradas contra a fé católica, valorizando macumbaria nas salas de aula, desprezando os preceitos. Na igreja católica é igual a todas as outras igrejas. Está errado, não é assim. A liturgia da igreja é um testemunho perene da verdade imutável de Deus. A Quaresma nos insere nesse grande mistério da salvação, onde celebramos o mesmo Deus eterno, que não teve princípio, não terá fim, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que age na nossa vida. Santo Irineu de Lyon, no século IV, dizia: a glória de Deus é o homem vivo, mas a vida do homem consiste na visão de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Na liturgia, meus irmãos, essa visão se manifesta e nos envolve, tornando presente a obra redentora de Cristo. A igreja, no entanto, enfrenta grandes desafios internos. Há décadas, um movimento de infiltração na igreja busca relativizar a doutrina, aminar nos subterrâneos da igreja a unidade moral da teologia católica. A isso achamos muito adequadamente chamar de Deep Church,
O cardeal Robert Sarah alerta que a crise da igreja é primeiramente uma crise de fé, que começa onde? Em nós. Ah, não vou confessar porque não precisa, eu não preciso ir à missa todos os domingos. Eu posso passar as pessoas para trás, eu posso ser desonesto. Eu não preciso contribuir com a igreja. Isso é o Deep Sturk. Sem contar aqueles que no subterrâneo da igreja querem destruir a tradição da igreja. Nesta quaresma, todos nós devemos viver aquilo que João Paulo II já nos ensinava. A tentação de adaptar a igreja ao mundo, em vez de converter o mundo para Cristo, é uma afronta à verdade. Gente, nós não podemos querer uma igreja que nos agrade. Se eu for fazer da igreja aquilo que me agrada, então não vou levantar cedo para rezar, não vou ficar celebrando 3, 4, 5 missas por domingo, não vou ficar indo a tantas distâncias, eu vou ficar acomodado, deixa a coisa andar, deixa a paina voar, como diziam os antigos. Não, a igreja não é para me agradar, mas na igreja eu quero agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Eu penso que todos nós devemos fazer um bom exame de consciência como católicos, nesta quaresma. Outro dia um casal dizendo, eu fico com vergonha diante das minhas crianças, porque a minha menina com 6 anos e meu menino com 8 anos nos trouxe para a igreja, e a gente descobriu que nós estávamos pecados, não éramos casados, a gente vivia de qualquer jeito. As crianças, às vezes, estão mais santas do que seus pais. Nós temos uma pleiade de jovens na diocese impressionante. Ontem, celebrando no Manaim, de manhã os jovens ali participando. Depois, às 2 horas, lá no Cairós do Padre Wagner, lá em Buritinópolis. Aquela quantidade de jovens comungando na boca, de joelho, adorando o Santíssimo. E lá em Posse, o Padre Hélio me dizia, 80% dessas 2.500 pessoas aqui são jovens, universitários, adolescentes, meninos piedosos, que depois vêm lá, bispo, tira uma foto comigo, gosta do bispo, gosta dos padres. Meninas na modéstia, e a mãe criticando, porque a mãe é feminista. Foi formada pela mentalidade do Deep State da ONU, feminista. E a filha convertida, a mãe achando ruim que a filha é convertida. Esse tempo, para nós, é um verdadeiro tempo de graça, é um kairós, que possamos vivê-lo com fervor, caminhando rumo à Páscoa, com um coração purificado e renovado. A gente lembra que a igreja no Brasil, todos os anos, propõe a campanha da fraternidade, como um caminho concreto para a prática e reflexão de um tema. Este ano, a igreja no Brasil está meditando sobre a fraternidade e a ecologia, e o lema, Deus viu que tudo era muito bom. Se a gente for olhar aqui em Formosa, quantos pecados nós temos de egoísmo das pessoas que jogam os lixos no meio das ruas, nas estradas. Que vergonha! Outro dia, indo aqui para o Bezerra, na minha frente um carro chique, voava uma latinha de cerveja pela vida, uma garrafa de água para outra. Gente rica que tem dinheiro, mas não tem cultura, não tem modos, não tem respeito com as coisas, com a civilização. A quaresma toca nisso também. Nós precisamos entender que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Você entra no banheiro, deixa o banheiro limpo para o outro que vem depois de você. Nós ainda somos um povo cascudo, que precisa ser curado, libertado do egoísmo, da falta de amor ao próximo, da falta de coerência, da falta de responsabilidade. Que a Virgem Maria, modelo de fé e obediência a Deus, a Imaculada que nunca falha, nos ajude
a percorrer esse caminho com humildade e esperança. Assim seja. Amém.